Nesse vídeo vamos ampliar um pouco mais o conhecimento sobre tributos e assuntos relacionados ao tema. Que tal falarmos um pouco sobre as espécies tributárias existentes no Brasil? Vamos começar com a pergunta: o que é tributo? Imagine uma caixa. O nome dessa caixa é tributo, e dentro dela cabem uma série de caixas menores: o imposto, a taxa e a contribuição de melhoria. É importante ressaltar que as classificações das espécies tributárias são feitas pelo Código Tributário Nacional, CTN, que em seu artigo 5º classifica 3: impostos, taxas e contribuições de melhoria, e pela Constituição Federal, CF, que nos seus artigos 148 e 149 classifica outras espécies não codificadas, os empréstimos compulsórios e as contribuições sociais de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais. Importante lembrar que esses últimos tributos previstos na CF somente podem ser instituídos pela União. Tanto os impostos como as taxas e as contribuições de melhorias podem ser instituídos pela União, pelos Estados, Distrito Federal e os municípios. Claro, dentro das competências e regras estabelecidas pela legislação pertinente. De modo geral, os impostos podem ser divididos em diretos e indiretos. Os impostos diretos são pagos pelo contribuinte diretamente ao governo, sendo um bom exemplo o imposto de renda, o IR. Neste sentido, ser recolhido diretamente aos cofres públicos sem a ação de um intermediário é a característica de um imposto direto. Já os impostos indiretos são cobrados de produtores e comerciantes, porém acabam atingindo indiretamente os consumidores, pois estes impostos são repassados para os preços de todos os produtos e serviços adquiridos, e seu reflexo é sentido no preço final dos bens. Um bom exemplo é o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviço de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, ICMS. Agora vamos falar um pouco mais sobre a alíquota. A alíquota pode incorrer sobre os impostos de diferentes formas, regressiva e progressiva. A alíquota regressiva é cobrada em porcentagem igual sobre os contribuintes, não levando em conta a capacidade econômica daquele que suportará o ônus fiscal. Atualmente no Brasil, boa parte dos tributos é de natureza regressiva, ou seja, os contribuintes com menores condições econômicas acabam pagando proporcionalmente maior parcela de tributos sobre suas rendas. O ICMS, IPI, PIS e COFINS são exemplos de impostos que, por conta de sua alíquota, são considerados regressivos. Pesquise outras formas de incidência de alíquota. Já a alíquota progressiva é fixada em porcentagem variável e crescente, aumentando conforme o valor básico, exemplo, o imposto de renda das pessoas físicas, o IRPF. Só para você saber, aqui vai uma lista dos principais impostos federais, estaduais e municipais. Impostos federais. Impostos estaduais. Impostos municipais. Você saberia dizer quais são as funções próprias do tributo? Bem, sabemos que a arrecadação dos tributos é voltada para cumprir sua função social, que consiste basicamente em atender às demandas da sociedade, nos campos da saúde, educação, segurança, lazer e etc. Mas existem outras funções que devemos conhecer. Podemos citar a função fiscal, que tem por objetivo principal gerar receitas aos cofres públicos. Já a função extrafiscal fica evidente quando o tributo tem o objetivo de interferir diretamente na estabilidade econômico-financeira do país, buscando um efeito diverso da simples arrecadação de recursos financeiros. Dessa forma, tributos com essa característica são também conhecidos como impostos estratégicos. Por fim, um tributo pode ainda não ter como objetivo principal gerar receita, nem intervir no domínio econômico, mas sim viabilizar o exercício de atividades paralelas desenvolvidas pelo Estado, como as contribuições destinadas ao SESI, SENAI, etc.,
Nesse caso, se diz que ele possui função parafiscal. É importante ter em mente que um tributo dificilmente será exclusivamente fiscal, extrafiscal ou parafiscal. É comum que o mesmo tributo tenha mais de uma função, mas o que interessa para sua classificação é identificar qual a sua função principal. O imposto de renda, por exemplo, é a principal fonte de receita da União. Isso significa, portanto, que ele é um tributo preponderantemente fiscal, o que não afasta, no entanto, o desempenho simultâneo de funções extrafiscais, ao se estabelecer alíquotas maiores para os que ganham mais e menores para os que ganham menos, adotando dessa forma mecanismo de justiça fiscal, com o objetivo de beneficiar o que tem menor renda. Já o imposto sobre a importação de produtos estrangeiros tem função preponderantemente estratégica ou extrafiscal, de estímulo e controle do desenvolvimento da indústria nacional. Mas isso não significa que ele não funcione como uma fonte de arrecadação de receitas. Você quer saber mais sobre esses e outros assuntos relacionados ao tema? Continue pesquisando, assista aos nossos vídeos anteriores e continue ligado. Bons estudos e até a próxima!